Nossa história. Hoje aqui no quadro Sem Parede, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa história. Eu sou o Zaqueu Eu sou a Lauriette. e espero que você fique conosco, né, para conhecer um pouquinho sobre a nossa história, como nos conhecemos e como nós estávamos alinhados no propósito de Deus. Que nós estarmos juntos, ficarmos juntos, casarmos, tudo tinha um propósito diante de Deus. E assim é o que Deus faz. Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. E a nossa história hoje, com certeza, vai falar com você de como Deus ele é nas nossas vidas e foi desde o início. Bom, vamos começar falando então? Ok. Né, como havia falado, né, desde o início do nosso relacionamento, nós oramos a Deus. Oramos a Deus para que nós ficássemos juntos, se fosse de Deus, né? Oramos para dar certo. Só que antes de nós nos conhecermos, cada um de nós já víamos fazendo uma oração. Isso. Mesmo quando eu não estava ainda no caminho de Deus, né? Na igreja, antes disso eu já orava, né? Pedindo para Deus, para que, se fosse da vontade de Deus, para que se Ele tivesse ainda um propósito na minha vida, né? Que Ele me colocasse um homem de Deus do meu lado, para que eu conseguisse me firmar no caminho de Deus, no caminho certo, né? Então, durante 10 anos da minha vida, eu orava no meu secreto. Mesmo eu estando no mundo, eu achava que Deus nem estava me escutando, mas antes de dormir, toda noite eu orava e pedia para Deus a mesma coisa. Deus, se essa não é tua vontade, se o caminho que eu estou seguindo, a vida que eu estou levando não é da tua vontade, se o Senhor ainda me escuta, que o Senhor coloque uma pessoa que eu case. E eu pedia tudo exatamente como eu queria, né, para que Deus fizesse na minha vida. E Ele fez. E comigo não foi diferente. Não foi diferente porque eu sempre orei para Deus. Eu sempre dizia: Deus, eu quero uma esposa para estar do meu lado. Eu quero conhecer alguém. Eu nunca pensei em namorar. Eu não quero namorar. O meu propósito era diferente. Eu queria conhecer alguém para mim namorar, claro, mas para mim casar e seguir o propósito de Deus na minha vida, seguir o meu ministério. Então eu sempre orei dizendo: Deus, eu quero alguém para estar do meu lado, que vai me acompanhar no meu ministério, no meu chamado, e que vai ter também o mesmo propósito, para que a gente não fique separado, para que não sigamos caminhos diferentes. E de tanto que eu orei a Deus, pedi para Deus, para que Ele fizesse isso na minha vida, né, com propósito, porque eu sempre orei com fé. Eu sempre orei acreditando que aquilo que eu conversava com Deus no meu secreto, Ele faria por mim. Então, quando eu orei a Deus, né, pela última vez, né, uma certa noite eu dobrei os meus joelhos e eu orei e falei para Deus, eu disse: Deus, eu não quero mais, porque eu já vinha orando para que Deus colocasse alguém no meu caminho, na minha vida, para que seguisse no mesmo propósito, seguisse no mesmo ministério que eu, né, no meu ministério profético, e que estivesse do meu lado. E não acontecia, né, não acontecia, nada dava certo. Então eu fiz uma última oração. E nessa oração eu me lembro muito bem que eu disse para Deus, eu disse: Deus, hoje eu estou orando, né, e eu estou declarando que se não for que o Senhor colocar alguém na minha vida, que seja uma esposa, né, que seja uma mulher que vai estar do meu lado, que vai me ajudar, que vai me auxiliar e que vai seguir comigo no meu ministério, então eu não quero mais ninguém. Eu vou seguir o meu ministério itinerante, eu vou pregar itinerante, eu vou ir por tudo, sem ninguém mesmo, não vou casar e vou ficar sozinho. Se for para me arrumar uma pessoa que não vai estar do meu lado para me ajudar. Mas o mais incrível disso tudo é que eu fiz a mesma oração. E a gente nem se comunicava. Então, a minha oração foi também que eu disse para Deus que eu estava cansada de tentar me envolver com as pessoas e as pessoas sendo sempre infiel a mim. E nada dava certo. E eu orei e disse para Deus, Deus, eu lembro aquela noite que eu botei um louvor e eu dobrei meu joelho na beirada da cama e eu disse para Deus, eu não quero mais ninguém. Eu disse para Deus, eu disse para ele, eu já entendi o meu propósito aqui na Terra. Eu disse, eu entendi que o meu chamado é somente fazer a tua obra e que o Senhor não quer que eu tenha alguém. Era a minha mente que eu pensava isso. Eu disse para Deus, eu não quero mais saber de ninguém. E dormi chorando aquela noite, eu lembro bem certinho. E naquela semana eu estava fazendo aniversário. Então, naquela semana eu fui comemorar, né, o meu aniversário na casa da minha mãe com minhas irmãs. E naquele dia, a minha mãe era amiga da mãe dele, e naquele dia minha mãe falando com a mãe dele no telefone,
ele me mandou parabéns, né? Mandou Isso. feliz aniversário, né? Foi. Pela mãe dele Foi no sim. telefone. E foi aonde nós começamos a conversar, né? Na verdade, isso por causa disso, porque Por causa do feliz um aniversário. monte de gente tinha me dado feliz aniversário. Só que depois que ele me deu feliz aniversário, aquilo ficou na minha mente. Até eu voltar para a cidade onde que eu tava morando na época, eu fiquei com o Zaqueu na minha mente. Eu achei muito estranho, porque eu sempre via o Zaqueu, né? A gente não se conversava, mas eu sempre via ele quando ele passava com os irmãos dele. Eu sempre dava oi com vergonha, mas eu sempre dava oi. Às vezes eu dava oi com os irmãos dele achando que ele tava junto, porque eu não olhava, que eu tinha vergonha. E eu dava oi, só que eu não entendia por que eu tinha interesse no Zaqueu naquela época. Só que Deus não permitia, porque eu tava no mundo e ele não. Então Deus não queria assim, dessa forma, porque eu poderia destruir ainda o ministério dele. Então Deus me resgatou primeiro para depois me entregar para ele. E foi assim mesmo. E eu me lembro que, né, quando tu falou ali do parabéns, né? Eu me lembro que minha mãe ligou, né? E ela tava falando no celular. Aí ela disse, mano, parabéns pra ela então, né? Daí eu perguntei ainda, eu disse, quem tá de aniversário? Daí minha mãe falou, né? É a Lauriette. Aí eu disse, é mesmo, então tá, manda os parabéns pra ela também. Só que eu falei assim, natural pra ela, né? E ela falou, e ela falou pra mãe dela, só que eu mandou parabéns pra ela também. E aí a mãe dela passou, né, o recado dizendo que eu tinha mandado parabéns. E aquilo ficou. E só que, claro, né, como eu já vinha orando, né, e eu vinha acompanhando ela, né? Nós éramos amigos, vamos dizer, virtuais, né? Não conversávamos, né? Só um seguia o outro lá, né? Ele curtia minhas fotos. Isso, mas era nunca isso. conversamos nada, né? Nunca paramos assim para conversar, um oi, nada. Eu apenas seguia, né? Tanto que eu ficava observando ela, né? E claro, Deus ele sempre vai vou colocar um propósito naquilo que ele tem pra gente, né? E eu sempre observando ela, ele né? Cuidava, porque eu ia pra igreja e saía, voltava pro mundo. Ia pra igreja, voltava pro mundo. Verdade. E ele sempre eu acho que por umas 2 ou 3 vezes eu não mandei mensagem para ela, porque eu vinha acompanhando o perfil dela. Daí, uma hora eu via ela na igreja. Pensava, agora é hora de eu mandar uma mensagem. Aí passava-se os dias, ela já não estava mais na igreja. E aí eu pensava, não, então não é. Porque eu sempre tive cuidado com isso, né? Com o meu ministério. Eu sempre tive um cuidado muito especial com o meu ministério, porque eu nunca quis sujar o meu ministério. Como muitos pregadores, pastores. Eu não tô aqui para falar de ninguém, tô para falar de mim, de nós. Né? Eu sempre tive medo disso, né? De sujar meu ministério, de manchar meu ministério, de mandar uma mensagem para alguém e aquilo, né, acabar comprometendo meu ministério com Deus. Então eu sempre cuidei. Por isso que eu não mandava mensagem. Até esse dia, né? Esse dia onde eu dei os parabéns para ela e tudo certo. E ficou na minha mente. Eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu lembro bem cedinho, sentei na cama, peguei o celular e fui correndo mandar uma mensagem para ele, no Messenger. E daí eu mandei para ele, muito obrigado pelos parabéns. E daí foi aonde tudo começou. Através do dia do meu aniversário que a gente começou a conversar. É verdade, foi assim mesmo. E a partir dali, né, ela me agradeceu, tudo bem, né, e aí, eu te mandei um monte de mensagem? Não. Em cima de ti? Nada. E daí eu fiquei, e agora, né? O que eu mando pra ele? Aí de manhã ele me mandou uma imagem de bom dia. E eu pensei, nossa, coisa de velho, não, pensei mandando bom dia, assim, uma imagenzinha de bom dia. E foi assim que a gente começou a conversar. E era assim que ele mandava. Todo dia ele mandava uma imagenzinha de bom dia pra mim. Uhum. E eu, pra mim, né, mandando bom dia pra ela todo dia, mandava boa noite também, né, e sempre com respeito. Sim, aí um dia eu mexendo no WhatsApp. Aí eu fui no grupo da igreja, onde que eu ia de vez em quando, né, na época que eu tava na cidade que ele morava. E aí eu olhei, isso aqui é uma foto dele, né? E o mais incrível é isso, que a gente ia nos mesmos locais, né? Mas a gente lugares, nunca se encontrou. Não, às vezes ele saía do local e eu chegava. E a gente não se encontrava no lugar. Morando na mesma cidade. Na igreja que ele ia lá cantar, tocar com os irmãos dele, eu ia também, e nos dias que eu ia, ele não tava. É verdade. Eu nunca vi ela na igreja lá. E isso que não é estranho, né? É propósito. Né? Deus nunca permitiu, de repente, de nós se ver, porque nós iríamos conversar e não ia entrar no propósito. Não daria certo naquele momento, naquele tempo. Deus estava preparando o tempo para isso. E realmente sempre eu via ela nas fotos dos cultos. Estava sempre lá na foto dos cultos. Aí quando eu ia no culto, não via ela. Mas, né? Tudo bem, né?
Nós estávamos lá louvando, né? Com os meus irmãos, né? Nós tinha banda e tudo mais. Nós cantávamos e nós nunca se encontramos Só que o na mais igreja. incrível que é isso, eu sabia que ele cantava com os irmãos dele, porque a minha mãe sempre falava, né, que o Zaqueu é uma bênção e tal. Tanto que eu ouvia muito a mãe dele, ela ia lá na casa da minha mãe, e ela sempre falava muito bem do Zaqueu. Então eu sempre observava e dizia, ó, o Zaqueu é um homem muito sério, o Zaqueu é um homem de Deus. Então eu prestava muita atenção no que a mãe dele falava sobre ele, porque isso é muito importante, tá? Que você ouça o que a mãe fala do seu próprio filho. Porque do jeito que o filho trata a sua própria mãe, ele vai te tratar. Então eu observava muito que ele tratava bem a mãe dele, então eu sabia que ele iria me tratar muito bem também. É isso aí, verdade. Né? E como nós estávamos falando, nunca se encontramos, nunca conversamos nem nada. Foi a partir dos parabéns. Aí nós começamos a conversar. E aí foi, bom dia, Uhum. boa tarde, boa noite. E assim foi. Ela me respondia e tudo certo. Eu nunca dei em cima dela, nem ela em cima de mim. Mas havia aquele interesse, né? Só que, como cristãos, nós estávamos orando, né? Orando. E eu já tinha feito aquele propósito com Deus. Então, para mim, já estava tudo certo. Tipo E assim, como ele cantava, eu sabia disso e eu me esqueci disso. Tanto que depois, né, que a gente começou a orar sobre isso, né, para que a gente namorasse, foi onde que eu fui olhar no perfil dele e eu achei um vídeo dele cantando. E daí eu mandei pra ele, ah, tu canta, né? E eu tinha me esquecido que ele cantava, mas já era um propósito, né, das tuas sim, orações, né? é verdade. Falando nisso, me fez lembrar, né? Que eu sempre orei para Deus dizendo, Deus, eu quero encontrar alguém, né, que me ame pelo que eu sou, pela pessoa que eu sou, não pelo meu ministério que eu carrego, não por eu louvar o teu nome, por eu tocar, não, pela pessoa que eu sou, por conversar comigo e pela pessoa que eu sou, né? Eu Mas sempre também orei por causa pedindo a de mim isso, né? também, porque antes eu sempre tinha um interesse nos músicos das igrejas. Então eu ia para a igreja e eu ficava observando os músicos da igreja. Então, geralmente eu me interessava por alguém que era músico da igreja. E Deus fez com que eu me esquecesse disso para que eu gostasse daquilo não por ele ser músico. Sim, mas pela pessoa que eu era, né? Isso, Tanto que incrível. quando a gente conversou sobre isso, né, ela disse que não sabia que eu cantava, que eu tocava, né? Ela não lembrava Não disso. lembrava. Ela não se lembrava. E eu falei que sim, né? E quando nós começamos a conversar sobre o relacionamento, né, eu me lembro muito bem que eu conversei com ela sobre isso, né? E daí ela disse pra mim, eu quero arrumar alguém, mas eu quero alguém que esteja no mesmo propósito que eu. E eu disse, eu também, não é diferente, né? Falei pra ela, eu também não é diferente. Eu tenho meu ministério com Deus e eu também oro a Deus que se Ele colocar alguém na minha vida, que seja alguém, né, que esteja no mesmo propósito, no mesmo ministério, que não vá atrapalhar o meu ministério com Deus. Porque, em primeiro lugar, é o meu ministério com Deus, né? Eu jamais trocaria o meu ministério por uma pessoa. Tanto que já teve pessoas que tentaram entrar na minha vida. Ah, mas você vai ter que parar de tocar, vai ter que parar de cantar, vai ter que parar de pregar, eu não vou te aceitar. Eu disse, não, então tá. Você fica, Não tá no propósito. não tá no propósito, não tá no chamado de Deus, né? Então, quando eu falei para ela sobre o meu propósito, ela disse que também tinha propósito, que também tinha ministério, né? Que Deus, que ela também tinha chamado, né? Que Deus também tinha propósito na vida dela. E ali começou a se encaixar. E a gente só começou a conversar mesmo, pelo WhatsApp foi quando eu vi que ele estava no grupo da igreja, né? Que daí eu Né? disse, olha, isso aqui, daí eu mandei pra ele, ah, não sabia que tu estava no grupo da igreja, se não tinha, como? Ah, não, tu falou, né? Uhum. Se soubesse que eu tava no grupo da igreja, tu tinha pego meu número, tu falou, Isso. né? E daí eu disse, mas se tu quisesse era só ter pedido, né? E foi onde que aí a gente foi conversar pelo WhatsApp, né? Mas sempre conversa saudável, é isso que era incrível, né? Sempre Sim. sobre nosso ministério. E eu sempre jogava pra ele, sempre dizia, ah, quando nós casar, quando nós ter filhos, né? Eu sempre dizia. E E eu, ele não falava nada. por que que eu não falava nada? Olha só. Porque eu pensava comigo, ela tá brincando comigo. Não é sério, Não né? falava pra Ela ver tá se era fazendo, o propósito, né, que ele ela queria, tá né? fazendo uma brincadeira comigo. Porque esse era o meu propósito, esse era o meu sonho, né? Eu constituir um lar, uma família, um ministério. E de todas as vezes que eu apresentei isso pra alguém, eu pensei, não, eu só quero namorar, eu só quero curtir, E eu eu já só quero falava isso pra ele, sair, porque quando eu né? falava sobre que eu queria casar na igreja, eu queria ter filhos, as pessoas já corriam porque viam que não era o que eles queriam, né, no momento. Então eu já falei pra ver que ele, né, se ele ia correr ou não. E ele não falava nada, e ele me dava uma agonia dele não falar nada.
Sim, por quê? Porque eu já tinha passado pelas experiências, mesmo que ela passou, então eu ficava pra mim, ela tá brincando comigo. Eu até pensei que era uma armadilha, Pessoal, uma armadilha do inimigo. armadilha do inimigo. Porque eu pensei, não pode, né? Uma guria tão linda, né? Uma jovem tão linda, tão bonita, né? Ficar mandando mensagem justamente do que eu quero na pessoa, né? E eu ficava comigo, não, não pode. Será que é verdade? Será que eu tô sonhando? Eu ficava me perguntando, eu pra mim e pra Deus, né? E eu, às vezes, questionava Deus, eu dizia, será, Deus? Será que é da tua vontade? Porque se encaixa tão perfeito no que eu orei, né? Tão perfeito no que eu pedi pra ti. E aí foi onde a gente decidiu, né, conversar, É, né? foi. Vamos conversar, Vamos então? conversar, mas aí foi por causa que aí eu disse pra ele, eu tô indo aí pra tua cidade, né? Eu disse, e pra gente conversar. Que era o meu dia de folga do trabalho, e daí eu resolvi. Mas ele achou que era brincadeira que eu tava indo. Eu peguei o ônibus e fui, né? Foi, Eu fui até a casa da verdade. minha mãe para que a gente pudesse conversar. E eu pensei comigo, e agora? E agora, O que, ferrou. o que que nós, o que nós vamos conversar, né? Porque até então eu nunca tinha parado assim para conversar com uma jovem ou com uma menina assim, né? Eu nunca tinha Sentado para ficado conversar, tão nervosa de falar com para alguém que para nem falar você. justamente sobre o assunto Uhum. de namoro, né? Então eu fiquei preocupado, mas se eu vou chegar lá, eu vou ter o que falar. E ela também, né? Sim. Uhum. Aí quando ele chegou na frente da casa da minha mãe, que eu tava esperando, a minha mãe querendo ir dormir, eu disse, não, tu espera aqui, porque eu não vou, né, receber ele sozinho, eu nunca conversei com ele pessoalmente, né, uma coisa era por mensagem, outra coisa era, né, sentar e conversar. Aí minha mãe esperando junto comigo, aí quando ele chegou, que ele estacionou o carro assim, ele desceu, quando ele desceu, que eu olhei ele assim, meu coração disparou, disparou, e eu tive a certeza que era ele era de Deus pra mim. E olha só, e geralmente, né? Quando as pessoas elas se conhecem, elas vão com o tempo conversando, vão se conhecendo. E nós, desde que nós começamos a conversar e do primeiro momento que a gente se encontrou, parece que nós já nos conhecemos há muito tempo. Sim, fluiu a conversa. Fluiu a conversa, tanto que nós ficamos horas conversando, né? E tudo conversa saudável, assunto saudável. Sobre o nosso E, ministério, que Deus tinha falado que ia fazer, desde o sim, início, daí, né? E desde o tudo se início. encaixava uma coisa na Né? Eu outra. dizia para ela, Deus me chamou para ser um missionário, né? Deus me chamou para ser um ministério profético. E ela, eu também. E eu, sério? Sim. E daí eu dizia para ela, eu gosto de cantar. Ela, e eu também. Eu disse, sério? Sim. E foi tudo se encaixando, né? E eu disse para ela, e eu tenho orado a Deus por isso. E ela, e eu também. Eu dizia, mas como E tá era assim, tudo ó, ela a gente também? ficava apavorado, porque até hoje a gente conversa sobre as nossas orações e as nossas orações sempre se encaixam. Se encaixa. Geralmente ele tá orando por uma coisa e eu tô orando por uma mesma coisa sem a gente saber. E É já verdade. era assim antes da gente, né, ficar junto, né? Sim, já existia um propósito. Por isso que eu discordo com muita gente que diz assim, não existe a pessoa certa, não existe a pessoa certa. Você encontra a pessoa e vocês fazem dar certo. Claro que em parte sim, né, faz dar certo, porque todo casal precisa fazer dar certo. Só que existe sim uma pessoa que é alinhada com o propósito de Deus na nossa vida. Sim. Porque nós éramos alinhados com o propósito de Deus na nossa vida. Havia um propósito de Deus de nós ficarmos juntos. Então, como disse no início, ele não uniu apenas duas pessoas, ele uniu um propósito. Né? Existia isso desde o início da nossa vida. E tudo aconteceu para dar certo. Né? Nós conversamos aquele dia e o que que nós tratamos no dia que a gente conversou? Vamos o quê? Vamos orar. Vamos orar. Né? Nós já vínhamos orando. Só que a partir do momento que a gente decidiu, vamos então namorar, não, então vamos orar, Vamos orar. né, Para ver para se é namorar, para ver realmente se de realmente Deus. é. Porque eu não queria, né, até então eu não tinha colocado relacionamento sério. Eu não queria colocar relacionamento sério nem nas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu tinha no meu pensamento, o dia que eu botar relacionamento sério vai ser com a pessoa que eu vou casar. Eu vou botar relacionamento sério, todo mundo vai ver, mas vai ser a pessoa com quem eu vou me casar. Né? Então eu tinha isso para mim. Né? E, então vamos orar. E ali nós começamos a orar. Mas antes dele conversar comigo, eu orei, né? E falei para Deus assim, fiz um propósito, né, com Deus. Eu disse, Deus, se ele é a pessoa certa pelo qual eu orei, pelo que o Senhor quer, né, que esteja mesmo no propósito, né? Eu disse, a gente vai conversar hoje e eu não quero que ele me dê nenhum beijo, para que seja certo que é do Senhor. Mas eu falei só eu e Deus, para ninguém, só eu e Deus. Eu disse, então ele não vai me dar nenhum beijo para mostrar que realmente é do Senhor, né? E Sim. aí, E realmente. Né? nada, Não aconteceu nada, né? Não, nem um beijo, nem nada, nada. né?
A gente apenas conversou, né? E na hora de dar tchau, assim, foi só um aperto de Um mão. aperto de mão, Ficou né? aquela vontade, mas Não, nada. não, porque tanto eu respeitei ela como eu respeitei meu ministério, né? Eu sempre tive isso. Não vou sair beijando todo mundo, até porque tu não tá namorando, não tá com aquela pessoa pra casar, né? Então não existe isso, né? Esse negócio de ficar, crente não fica. Crente namora pra casar, né? E depois que casa, continua namorando, né? Porque vai ser eterno namorado, eterno casal é isso, né? Não é apenas uma namorada pra casar e depois que casou, já era. Não, casa e daí sim namora de verdade, né? E foi isso que a gente fez. Então no primeiro dia só conversamos, né? Falamos sobre os nossos propósitos e eu fui embora, né? Fui com a da mãe. Sim. E a partir daí nós começamos a orar, né? Começamos a orar e colocar em propósito na vontade de Deus, se era da vontade dele, né? E se Deus queria que fosse isso mesmo para nossas vidas. E começou a tudo se encaixar, tudo dar certo, né? Daí foi onde que Deus confirmou, né? Um dia eu fui orar e aí Deus falou pra mim que ele era, assim, o homem certo pra mim e que eu não iria só namorar com ele, eu iria casar com ele. Mas esse assunto sobre o casamento a gente vai falar em outro vídeo, né? Em outro Mas vídeo. Só um spoiler. Foi a confirmação de Deus que Deus deu é que não seria só um namoro, né? Seria um casamento. Então Deus confirmou ali pra nós no ato do namoro que seria pra casar mesmo. Só um spoiler aqui sobre o casamento. Interessante é que nós estávamos conversando para namorar, orando para namorar. Mas casar já era outro assunto. Até porque nenhum de nós tínhamos condições. Não tínhamos condições nenhuma para casar. E isso me preocupava muito, porque eu sempre tive comigo aquele pensamento. O homem ou o rapaz que ele vai se casar, ele precisa, né, dar de tudo para sua esposa, ele precisa dar o melhor para ela, ele precisa ser o cabeça da casa, ele precisa ser o marido. Desde a minha juventude eu aprendi assim. Na igreja eu aprendi com os meus líderes, os meus pastores. Então isso me preocupava muito, porque eu não tinha condições disso. No momento eu não tinha condições, embora nós dois trabalhássemos, né, eu não tinha condições, né, de casar, de pagar um casamento, de fazer como tinha que ser, né, pagar um casamento, com festa, com tudo. Então, sempre que ela me falava, quando nós casar, aquilo me preocupava. Eu temia, porque eu pensava assim, realmente, eu estou namorando para casar, mas e agora? Como vai ser? Da onde que eu vou tirar o dinheiro? As condições? Como vai vir? E isso sempre me preocupava, embora eu orava e dizia, Deus, me dá condições, Deus, me ajuda, né? Aumenta meu salário, sempre pedindo para Deus, porque eu queria casar, sim, mas não tinha condições. E ela, do mesmo modo, também não tinha condições. Então era algo que tinha que ser muito de Deus para dar certo, né? E quando Deus falou para ela que nós iríamos casar, e Deus falou detalhes, né? Porque Deus falou que tu vai casar com vestido de noiva, tu vai entrar na igreja como sempre foi teu sonho. E Deus falou pra mim, não usou outra pessoa pra falar, ele falou pra mim. Tanto que quando eu levantei assim, eu fiquei apavorada, eu chorei muito, mandei mensagem correndo pro Zaqueu, Deus acabou de confirmar que a gente vai namorar e que a gente vai casar, eu vou entrar de vestido de noiva, parecia uma doida contando pra ele. E aí sim me desesperou mais ainda, né? Quando ela me disse isso, que Deus falou que nós iríamos casar, que ela iria entrar vestida de noiva, né? Que teria festa, que teria tudo. Eu pensei, meu Deus, como? Da onde que eu vou conseguir o dinheiro? Porque eu tinha na minha cabeça, eu tenho que ser o provedor, então eu tenho que prover tudo. Eu sempre fui de muita fé, então quando Deus falava as coisas, eu acreditava em ponto final, eu sabia que ele ia fazer, né? Sim, com certeza. E eu também sabia que ele iria fazer. Eu sabia que ela não estava mentindo para mim. Eu sabia, porque eu acreditava, né, no ministério dela, ela acreditava no meu ministério, tanto como até hoje nós acreditamos, um no ministério do outro. Né? Nós sabemos que somos um homem e uma mulher de Deus. O que eu falo para ela, direcionado por Deus, ela me ouve e executa, ou obedece, né, a voz de Deus. E o que ela me fala, direcionada por Deus, do mesmo modo. E por isso que até hoje... é assim. Se eu dizer que eu preciso de uma confirmação de Deus, ele sempre ora. Eu oro. Ele fala com Deus sem me falar nada. E do nada Deus vem e fala pra mim, fala isso com meu filho. E daí eu fico, ué, mas é que não me falou nada sobre isso. Aí eu vou e falo pra ele, ó, Deus falou isso. E daí ele fala, eu tava orando pra que Deus confirmasse através de ti. É assim que nós, né, desde o início. Então, quando ela me disse que nós iríamos casar, eu disse, pronto. Né? Como? Da onde eu vou conseguir o dinheiro? Eu já me desesperei, me preocupei, porque se Deus falou, eu sabia que ia acontecer, então eu tinha que dar um jeito. Né? Eu tinha que dar um jeito.
E isso fica para outra história, né? Fica para o próximo, né, quadro sobre a nossa história. Né? Não vamos mais falar sobre isso, né? Espero que você fique ansioso para o próximo quadro. Já vai comentando aqui, né, que você quer assistir esse próximo quadro. Nós vamos fazer falando sobre como foi o nosso casamento. Como deu tudo certo para nós casar. Incrível, incrível. Você precisa ouvir sobre a história do nosso casamento. Você vai ficar de boca aberta, porque nós ficamos de boca aberta. Nós ficamos sem entender como que Deus fez, né? Então nós vamos falar, né, no próximo vídeo da nossa história. Então esse vídeo é para falar de como nós nos conhecemos. E assim foi, né? Nós estávamos então orando para namorar. Ela já disse então que nós iríamos casar, então tá na hora de começar a namorar. Confirmou o namoro. Foi o que eu disse para ela. Eu tava, né, também orando por isso. Então, se Deus falou que nós iríamos casar, então nós já podemos namorar. E aí foi onde nós fomos no pai dela, né, que era pastor, e para conversar com ele, né? Daí a gente chegou lá na frente dele no final do culto, né? Foi. Aí a gente foi lá e eu peguei e falei assim pro pai, ô pai, isso aqui é o que eu falo contigo. E virou as costas e deixou eu sozinho. Pensei, eu não vou não mesmo. Porque eu sempre tive muito temor, né? Não por ser só meu pai, mas por causa do ministério dele, por ele ser pastor. Então, tipo, tudo que o pai falava, eu obedecia, né? Então, quando ele, tipo, eu sabia, né? Ele sempre dizia, quando eu falei sobre o Zaqueu, ó, tô conhecendo alguém, né? Ele é músico e tal, e meu pai disse, filha, tem que orar. E daí ali eu já fiquei com medo, né? Porque eu pensei, o pai não vai apoiar, né? E pode ser que ele veja alguma coisa que não é de Deus, então... Aí eu fiquei já com aquele medo, mas quando Deus falou que era isso, eu pensei, então eu tenho que pedir eu em namoro pra ele. E foi assim, né? E aí, nesse dia que ela falou, o pai, e ele parou, né? E daí ela disse, o Zaqueu quer conversar contigo. E virou as costas e foi andando. Eu disse, não, peraí, nós queremos conversar com o pastor. Nós queremos conversar com o pastor, pode voltar aqui. E ela voltou, né? Aí ele disse, tá bom, então, vamos sentar ali e vamos conversar. Aí ele já levou, imaginava, né? O que era. Ele nos levou num lugar à parte ali, nós sentamos, né, pra conversar. Aí ele disse, o que vocês queriam conversar comigo? Aí eu falei, mas olha, nós estamos orando e nós decidimos que nós vamos namorar. Eu queria falar, eu todo com medo, né? Eu queria falar pro senhor, né, que eu quero namorar a sua filha, né? E aí ele olhou pra mim, olhou pra ela, ele disse, tem que orar, né? De novo. Aí nós, né, já estávamos decididos, já estávamos orando, nós falamos o quê? Não, mas nós já oramos, né? Já oramos e Deus confirmou. Aí ele disse pra mim, qual que é a tua intenção com a minha filha? Coisa que todo pai fala, qual que são as tuas intenções com a minha filha? Aí eu disse pra ela, a minha intenção, né, é nós namorar, nós casar e fazer a obra de Deus, né? Fazer o nosso ministério, nossa vida com Deus. Fazer o que Deus tem pra nós, né? A vocação que Deus tem pra nós. Nem o que ele disse? Não lembra? Ele disse, tá bom então vocês têm que ver isso pra vocês casar. Pra vocês casar. Na hora ele disse, então vocês têm que ver pra vocês casar. Olha bem, né? Já me colocou na prensa de início, né? Não deixou de dizer, vão namorar tanto tempo e vai casar. Então vocês têm que ver isso pra vocês casar. E eu disse, sim, nós estamos orando já por isso. Ele disse, tá bom então, eu abençoo vocês. Eu fiquei com muito medo, porque quando eu fui pra igreja, né, eu decidi que eu tinha que morar perto do meu pai. Porque eu sabia que toda vez eu caía, né, toda vez eu voltava pro mundo. Então eu pensei, eu tenho que morar perto do meu pai, porque aí eu consigo me firmar, era o meu pensamento. Então eu pensei, meu pai vai me ajudar e eu vou conseguir me firmar. E dito e feito, ele todos os dias ele ia na minha casa orar por mim. Todos os dias ele fez processo de libertação, todos os dias ele orava para que eu me firmasse, e foi onde que eu consegui, né, me firmar, e Deus colocou o Zaqueu do meu lado para que eu conseguisse permanecer no caminho de Deus. Sim, é verdade. Eu me lembro até mesmo que num dos dias que eu orei a Deus, né, eu disse para ele, né, que eu queria ficar do lado dela, porque só quem conhece realmente a nossa história mais profundo sabe das dificuldades, né, que tu teve ao ir para a igreja, o processo que foi, o trabalhar que foi, não foi assim simples, não foi um simples aceitar Jesus e tudo bem, não, existiu um processo. Teve um processo, acho que eu só fui pra igreja, teve um processo de cura, de libertação, teve um processo de mudança de vida, de transformação muito forte. De não querer as coisas, de
de todos os dias vir convite de tudo que é lugar, de festas e amizades, pessoas me abandonar, porque ou eu ia para as festas com elas, ou elas não queriam mais saber de mim. E assim foi, eu fiquei sem ninguém. Deus me deixou sem nenhuma amiga do meu lado naquele momento para que eu entendesse que eu precisava me firmar. Então, e valeu a pena, Com porque certeza. Né? E eu vendo, né, por tudo que ela estava passando pelo processo, eu disse para Deus, Deus, ainda mais agora eu quero, né? Eu quero namorar com ela e eu quero ajudar ela a se firmar na tua presença. Né? O que eu sei, o que o Senhor já me ensinou, eu quero ensinar para ela, né? Eu quero passar para ela. E nós ficávamos horas e horas conversando, né? Nós sentávamos e ficávamos horas e horas, entrávamos madrugada dentro conversando sobre as coisas de Deus, sim, né? E ela me perguntando e eu falando, e ela me questionando e eu explicando sempre, porque eu não né? entendia praticamente nada, então eu tinha muita curiosidade, né, Sim. de conhecer mais a Deus, né? E ela vinha me perguntando e eu vinha falando para ela das minhas experiências. Dizia assim foi, né? Foi assim e nós fomos se firmando em Deus. Nós começamos a se E firmar um em ajudou Deus, o outro, um né? ajudou o outro. Até porque, vale aqui eu ressaltar, né? E falar sobre isso, né? Porque quando nós começamos a conversar, eu já estava me sentindo cansado. Cansado espiritualmente, É, exausto. Porque eu estava sozinho. Sozinho também. Assim como ela estava sozinha, eu estava sozinho na igreja. Na minha família, era eu e mais um irmão meu que estava indo na igreja. Então era um fardo que eu estava carregando muito pesado, né, dentro da minha casa, né, vivendo guerras espirituais, dificuldades dentro do meu lar, onde eu morava com meus pais, que estava me pesando, eu estava me sentindo pesado, eu estava me sentindo sufocado, espiritualmente estava desanimando. Então quando Deus nos uniu, foi para nos fortalecer, tanto para fortalecer ela quanto para me fortalecer. Porque quando eu vi, né, a dificuldade que ela tinha em ser liberta, ser transformada por Deus, em conhecer mais de Deus, eu precisei o quê? Buscar mais de Deus. né? Precisei orar mais, precisei jejuar mais para mim poder ajudar ela, né? Pedir direção a Deus para mim poder ajudar ela. E do mesmo modo ela foi me ajudando, porque ela vinha me fazendo perguntas de coisas que eu tinha orado a Deus lá atrás e Deus começava a me lembrar, lembra que tu orou sobre isso? Então fala para ela. E eu fui falando. E assim foi, né? Nossa vida inteira, praticamente, até aqui, tem sido um ministério. Nós temos sido um ministério. E é por isso que é sem paredes. Porque o ministério não começa dentro do templo, começa dentro de pessoas. Não começa dentro do templo, começa dentro das pessoas. Então é sem paredes. Por isso que Deus nos deu esse quadro. Para nós falarmos que ministério não é quatro paredes. Começa dentro de cada um. Né? Embora nós precisamos, né, ir à igreja, precisamos congregar, mas não é sobre isso. O ministério começa dentro de nós. Começa entre pessoas. Aí que começa o ministério. E assim foi. Né? Tem mais alguma coisa? Mas é isso, acho, Eu dessa acho que parte é isso, de. né? Tem, que tem. Mas vamos Mas deixar vamos para o deixar para próximo o vídeo. próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a nossa história, né? A continuação da nossa história. Mas até aqui, para você que não conhecia, né? De como nós nos conhecemos, como nós ficamos juntos, casamos, namoramos, ou seja, aqui está a nossa história, né? Isso é o que aconteceu até aqui, né? Da nossa vida, e Deus sempre nos honrou. Desde o início ele nos honrou, nos ajudou, nos deu sabedoria, né, dia a dia, para nós aprendermos um com o outro, porque não começamos a namorar sabendo de tudo, não. Não. Nós aprendemos junto, aprendemos orando junto, né? Aprendemos errando, porque todo mundo erra, né? Aprendemos errando, porque muitas vezes a gente errava, né, de não saber das coisas. Aí nós aprendemos com Deus, Deus nos ensinou, né, como nós se portar como um casal. Tipo, no início, depois que a gente começou a namorar, muitas vezes eu não tinha assunto. É. Eu tive que aprender a ter assunto, né? Assunto das coisas que ela gostava. E ela também, do mesmo modo, teve que aprender a ter assunto sobre as coisas que eu gostava. Para que desse certo o nosso namoro. A gente Então, fez dar né, certo. a gente fez dar certo, porque muitas vezes a gente errou na parte de não saber, tipo, como que eu faço para conversar com ela? Como que ela faz para conversar comigo? Eu preciso conhecer os gostos dela e ela precisa conhecer os meus gostos. E assim foi, né? E assim é até hoje, né? Onde a gente conversa dos mesmos assuntos, das mesmas coisas, e sempre nós temos buscado melhorar. Então, o namoro, né, claro, é para se conhecer, a pessoa se conhece, mas ela continua aperfeiçoando dia após dia, né? Ela vai aperfeiçoando isso
ela vai melhorando e com Deus, principalmente no controle, Deus ele vai direcionando para que as coisas deem certo, sempre. Sim. Então, essa é a nossa história de como nos conhecemos, né, e de como começamos a namorar. Espero que você tenha gostado, né, e que Deus venha de alguma forma edificar a sua vida. Porque o quadro sem paredes é para isso, é para edificar vidas, é para que você entenda que a nossa história tinha um propósito, tinha um plano de Deus. E em tudo que Deus faz, ele faz perfeito. Provavelmente, quem sabe você esteja orando por alguém, né? Então, que esse vídeo edifique a sua vida, né? Para que você espere em Deus, porque esperar em Deus vale a pena. E nós somos a maior prova de que esperar em Deus, orar antes, valeu a pena. Com certeza. Para que você não tenha um relacionamento, né, tumultuado, uma coisa ruim, né, que você tenha que passar ainda dentro de um relacionamento, que você ore e tenha certeza de que realmente essa pessoa é de Deus, porque se for de Deus, vai te trazer paz. Você vai ter paz no seu lar, vai ter paz todos os dias na sua vida, assim como é o nosso relacionamento. É isso aí. Deus abençoe então sua vida. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.